O café vem com algumas questões muito relevantes. A entre-safra no Brasil, uma entrega de produção menor por fatores climáticos, temos um estoque global mais baixo e entre todos esses fatores nós temos um valor de referência negociado em Nova York para o café arábica acima dos 4 dólares e 6 na posição de maio, que é uma referência importante. Dá para dizer aí que é o dobro, né, do valor que era praticado no mesmo período no ano passado. Para falar a respeito de mercado de café, eu vou conversar agora ao vivo no Agricultura BR com o Leonardo Rossetti, ele que é analista de inteligência de mercado do café da StoneX e participa conosco desta edição. Leonardo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Nós temos algumas posições importantes que está relacionada à oferta e demanda. Mas olhando uma demanda internacional muito aquecida, principalmente por conta de China, Ásia, né? Mas a China talvez seja onde a gente esteja vendo um crescimento maior, mais amplo desse consumo. Como é que fica essa oferta global e precificação no seu entendimento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Pois é, uma questão complexa, né? Você resumiu bem alguns dos principais fatores, né? A questão de produção, né? Questões logísticas, estoques muito baixos, né? Num primeiro momento, a gente não viu ainda grandes impactos na questão do consumo, por exemplo, né? Mas o que a gente enxerga, né? Hoje o momento do mercado do café, ele está tendo uma certa disparidade, né? A gente tem os compradores com um certo desespero, uma certa ansiedade, dificuldade em originar esse café, né? Com estoques baixos, a logística mais lenta, os embarques demorando mais. E por outro lado, o produtor tentando segurar um pouco mais para tentar alcançar preços ainda maiores, né? Então acaba tendo essa disparidade que é um dos fatores que tem, né, influenciado essa alta. No entanto, eu acho que é interessante a gente destacar que há uma expectativa, né, de uma queda no consumo ao longo desse ano, que pode ajudar a equilibrar o cenário, tá? Então, como você mencionou, o mercado asiático vinha crescendo muito, né? Mas a gente está entrando no momento de maiores repasses da indústria para o consumidor final, né? Então, a gente já viu algumas empresas do setor já declarando que vão começar a fazer maiores repasses a partir de março, isso aqui no Brasil, mas lá fora esse movimento tende a acontecer também, o que tende aí olhando para o curto prazo ainda é um cenário mais altista, né? Mas olhando para médio, longo prazo, né, se aproximando mais do período da colheita no Brasil, isso tende a ajudar a aliviar um pouco essa pressão altista, tá? Vou falar aqui de dois países que são altamente consumidores. Quando eu olho nos Estados Unidos, né, e lembro do consumo, padrão de consumo norte-americano, a escolha de café nas máquinas, origem de café, a gente vê um público, claro que o café, o sabor ali é diferente daquele que a gente bebe aqui, mas a gente tem um público que é altamente consumidor. Aqui no Brasil também, outro país que a gente conhece, que bebe muito café, é a segunda bebida mais consumida depois da água. Então, quando a gente olha esse perfil de consumo, hoje dá para dizer que e é cultural, né? Eu estou querendo dizer que é cultural, não vai se mudar nesses países o consumo de café. Esses países que começaram a utilizar mais café, ter essa bebida inserida dentro da sua cesta, né, daquilo que é consumido internamente, principalmente na Ásia, ainda ele não tem uma base mais sólida, pode-se dizer isso. E um outro aspecto é em relação aos estoques, principalmente europeus e norte-americanos. É possível pensar também que vai ter que se trabalhar com estoques de café mais baixos dentro de um cenário que talvez o Brasil precise de 2, 3 safras de café arábica boas para recuperar essas posições que tinham até alguns anos atrás? Ótimos pontos levantados, Fabiano. Com relação ao consumo, né, como você mencionou, o destaque vem sendo para a China, né, que tem elevado significativamente as importações de café, inclusive do Brasil, acordos, né, com o Brasil para garantir
esse suprimento de café ao longo dos próximos anos com um investimento alto e eles têm investido muito na questão cultural. É um país que tradicionalmente não é um grande consumidor de café, né? Os países asiáticos, de maneira geral, muitos deles optam mais por beber chás ou outros tipos de bebida. É uma cultura que vem se consolidando, né? Que vem aos poucos ganhando espaço, tem ainda muito potencial, né? Em termos de volume já é significativo por conta de uma população muito grande. Se a gente olhar o consumo per capita, ele ainda é baixo, né? Comparado aos grandes centros consumidores já consolidados, como Brasil, Estados Unidos ou Europa. Eu acredito que isso não deva interferir tanto, tá, nesse estímulo, né, nesse incentivo, a não ser que a gente tenha, obviamente, os preços se mantendo nesses patamares ao longo de muito tempo, 3, 4, 5 anos. Eu acho que aí sim a gente enfrenta um risco de frear, né, esse crescimento aí do hábito de consumo do café nesses países asiáticos. Mas no primeiro momento eu acho que é difícil afirmar isso, né? O mercado de commodities agrícolas ele é muito cíclico, né? Ele tem sempre os períodos de altas e depois também períodos de baixas, como o café já teve também. Então eu acho que isso é algo acaba sendo algo natural, tá? É, com relação ao qual que foi o segundo ponto que você levantou mesmo, Fabiano? Em relação à questão da Ásia, em relação aos estoques, principalmente na Europa e Ah, é. Estados Unidos, se dá para começar a pensar em se trabalhar com estoques menores também. Então, isso é algo que, como você falou, eu concordo com você, a gente precisaria aí de mais de uma safra, boas, né, boas safras, para a gente conseguir recompor o nível de estoques que o mercado tinha anteriormente, né? Infelizmente, a gente não tem muita transparência desses números de estoques, né? Nos Estados Unidos, a Green Coffee Association, que postava, né, que publicava os números mensais de estoques, deixou de publicar, né? Então, a gente não tem aquele número exato que a gente entende que eles estão realmente muito baixos. A indústria vai ter que se adaptar com isso, né? O mercado agora é um momento de ansiedade porque esses estoques abaixaram muito, mas o mercado ele também tende a se adaptar, né? Então, como vai ser uma questão mais que demanda um tempo mais longo, a indústria pode sim, né, passar a trabalhar de maneira um pouco mais apertada. Isso pode gerar mais volatilidade, estoques baixos tende a trazer isso, mas não é algo que vai interromper ou travar totalmente o fluxo. Agora, só um ponto interessante que eu queria levantar, né? Como que o mercado tem enxergado esse próximo ano, né? Saiu recentemente uma pesquisa com os participantes do mercado, né? Várias pessoas de várias áreas da indústria optando, né, o que eles esperam para os preços, e os agentes colocam, né, que um fechamento em 2025 em cerca de 295 centavos de dólar, tá? O que seria uma queda aí de 30%, por exemplo, em relação às máximas que a gente viu na semana passada. Então, o mercado ele enxerga que tende a haver esse alívio. Obviamente são projeções, né? O cenário pode mudar muito, a gente precisa ter uma confirmação de uma safra minimamente decente aqui no Brasil, né? Não ver mais novos impactos, mas a tendência, o mercado deve continuar em volume, em níveis de preços mais elevados, historicamente elevados, mas a tendência é que isso deva se aliviar em alguma medida, principalmente adentrando o segundo semestre aí com a colheita no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta rapidamente, porque a gente já está com o tempo aqui já estourado. Mas olha só, Leonardo, o José Amâncio, lá de Minas Gerais, eu estou sabendo que é Minas Gerais por conta do telefone, que é 34, ele está dizendo o seguinte, que nós cafeicultores temos a opção de vender menos, não só por conta de preço de mercado, mas por ter pouco café e está tentando, claro, travar pelo melhor valor. Tem essa curva também no negócio, né? O preço está muito alto, só que tem pouca gente que está conseguindo aproveitar esse preço mais alto de café por falta também do produto na mão do produtor, Leonardo. Não, com certeza. Em algumas praças, mais especificamente, né, que produziram abaixo do esperado, isso fica mais evidente, né? E a gente está adentrando, né? A gente teve a colheita no ano passado, teve um momento de mais alta das exportações também, ali em novembro, dezembro. Agora é um momento de desaceleração, né? A partir ali de abril, maio, a gente tem a entrada da colheita do café robusta, né? Que já deve
ajudar a trazer um alívio, mas de fato, né, agora volumes mais elevados, eles vão aparecer no mercado ali só a partir da próxima colheita em julho, né? Então, isso também é um gerenciamento que tem que ser feito, né? Tanto pelas tradings, né? Por quem está adquirindo esse café, quanto para os produtores, tentar aí administrar, tentar aproveitar as oportunidades com o café que está restante, né? Negociar aos poucos para aproveitando essas oscilações de preços.